E trazer aqui também pra gente algumas brincadeiras que é interessante, principalmente assim, para quem está iniciando agora. Seria o quê? Você treinar com algum amigo seu, com algum parente seu, ou você mesmo tentar treinar sozinho, o que a gente chamaria aqui de duelo dos monarcas. Como é que seria essa questão do duelo dos monarcas? Seria justamente como você tem aqui, ó. Você tem o rei branco, aqui, por exemplo, iniciando na casa H1, e o rei preto iniciando aqui na casa de H8. Você sempre bota isso. Os reis começando numa das extremidades, eles estando opostos. Aqui, para esse exemplo aqui que eu botei o rei branco em H1 e o rei preto em H8. Como é que é essa brincadeirazinha para você treinar a movimentação? Seria você fazer o seguinte: o objetivo aqui das brancas é fazer com que esse meu rei branco chegue até a casa de H8 ou chegue até a casa de A8. E qual é o objetivo aqui do rei preto? Impedir que o rei chegue nessa casa. Professor, e como é que ele vai fazer isso? Aí eu não sei. Cada um vai ter que fazer essa brincadeirazinha, mas é uma forma que você tem para você poder estimular a movimentação das peças em si. Por quê? Você está com seu rei branco e você está com seu rei preto. O rei só se movimenta de uma em uma casa e o rei preto também só se movimenta de uma em uma casa. O rei também não pode avançar para uma casa que ela está ameaçando. E o rei, ele ameaça todas as casas que estão ao seu redor. Por exemplo, se eu tivesse com esse meu rei branco nessa situação que ele se encontra em F5 e o meu rei preto aqui se encontra em F7 e a vez da movimentação agora for das brancas, esse meu rei branco não poderia vir para nenhuma dessas casas, porque essas casas aqui já estão ameaçadas pelo rei preto. Então só sobraria aqui para o meu rei branco se movimentar para qualquer uma dessas outras casas aqui. Então a brincadeirazinha seria justamente essa. Então se eu avançar para cá, por exemplo, esse avança. Avança um, avança o outro. Quando eu avancei aqui, pronto. Agora esse meu preto já não pode vir para nenhuma dessas três casas, porque o meu rei branco ameaça essas três casas. Então poderia vir para cá, por exemplo. Aí nisso, ó, eu já abri passagem para o meu rei vir para aqui. Então você ia ter que voltar o seu rei preto. E nisso você vai tentando fazer essa jogada. Se você tiver de brancas, como é que eu iria conseguir fazer para fazer com que o meu rei branco chegasse lá na extrema de H8 ou lá na extrema de A8? E se você estiver jogando de pretas, você iria ver como é que eu posso movimentar para evitar que esse meu rei branco chegue na minha casa de H8 ou que meu rei branco chegue na minha casa de A1. Esse aqui é um exercíciozinho, uma atividadezinha muito legalzinha para você treinar a questão da movimentação e ver justamente isso. Onde é que está uma casa que está ameaçada, eu não posso ir para ali com o meu rei, como é que eu posso tentar contornar esse meu rei para que ele possa chegar naquele objetivo. Você, quando estiver brincando com o seu amigo aí, quando você for tentar fazer esse desafio, você pode até tentar estipular assim, vamos tentar fazer isso em 50 lances, vamos tentar fazer isso em 100 lances. Porque se você deixar lances infinitos e limitados, você nunca vai terminar essa partida, né? Pelo menos as pretas nunca iriam conseguir ganhar, né? Porque se eu for ter chances infinitas para o meu branco chegar em A8 ou em H8, uma hora ou outra você poderia conseguir contornar isso, né? Então essa é uma brincadeirazinha muito legal, instrutiva, principalmente para quem está iniciando. A outra coisa que eu também queria colocar para vocês brincar seria isso aqui, ó. O que a gente chama de duelo do gato e rato. O que seria esse duelo do gato e rato? Nessa jogada aqui, nessa brincadeira específica do gato e rato, o que acontece? Você vai ter um rato, que no caso aqui é essa peça preta, e você vai ter aqui 4 gatos, que são, no caso aqui, esses peões brancos. Aqui está colocado as peças como sendo o peão, só para poder simbolizar. Porque é o seguinte, a movimentação dessa peça específica nessa brincadeira do gato e rato vai ser diferente da movimentação que você faz no jogo de verdade. Nessa brincadeira do gato e rato, tanto os gatos quanto o rato vão se movimentar apenas na diagonal, uma única casa. Isso quer dizer o quê? Que nessa situação inicial, esse aqui é o início do jogo. Você monta desse jeito aqui.
você começa com essa disposição. O rato na casa aqui de D8 e os gatos, uma em A1, uma em C1, uma em E1 e uma em G1. Cada um aqui só vai poder se movimentar uma única vez, obviamente começando pelas peças brancas. E diferente do que acontece na movimentação do xadrez, na verdade, nesse jogo elas só vão se movimentar nas diagonais. Ou seja, esse gato aqui só pode vir para essa casa ou para essa casa. Já esse gato aqui só pode vir para essa casa ou essa casa. Enquanto que esse meu rato aqui, ó, ele só vai poder vir para essa casa ou para essa casa. Depois que ele chegou, por exemplo, nessa casa aqui de E7, aí ele só vai poder se movimentar ou para essa ou para essa. Isso aqui seria como se fosse um jogo de damas, né? Você só se movimenta, como montei aqui no tabuleiro das peças pretas, ele só se movimenta nas pretas. E qual é o objetivo desse jogo aqui? O objetivo desse jogo não tem captura. Gato não come rato e rato não come gato. Não vai ter captura. E o objetivo do jogo é o seguinte. As brancas ganham se conseguirem fazer com que o rato... Os gatos ganham se conseguir fazer com que o rato não tenha mais movimento. Se eu conseguir impedir o movimento do rato, os gatos ganham. Por que eu impedi o movimento do gato nessa situação aqui que eu coloquei? Porque esse meu rato, ó, ele só poderia andar nas diagonais. Mas essas diagonais já estão ocupadas pelos gatos. E como não tem captura, esse rato não pode fazer mais nada no jogo. E aqui seria um exemplo em que você tem o rato ganhando. Por quê? Porque por mais que os gatos se movimentem, ele só se movimenta aqui para frente. O rato tem por onde escapar. Então não tem mais como o gato impedir com que esse rato avance. Um detalhe que eu esqueci de comentar aqui talvez é o seguinte. Os gatos só andam para frente e o rato pode andar para frente ou para trás. Já que ele está em menor número, ele tem essa vantagem. Ele vai poder tanto ir para frente quanto ir para trás. O objetivo dos gatos é fazer com que o rato não tenha movimento e o objetivo do rato é escapar dos gatos, escapar desse cerco dos gatos. Os gatos só andam, só avançam, só vão para frente e o rato pode ir tanto para frente ou para trás. Isso quer dizer o quê? Que esse meu rato, nessa situação aqui, ele poderia ganhar logo o jogo avançando, porque ele escapava do cerco dos gatos, mas ele também poderia voltar para qualquer uma dessas duas casas aqui. Seria inteligente para ele fazer isso? Não. Mas dependendo de como seja a configuração que os gatos fizeram no cerco do rato, às vezes é melhor você ir para trás do que você vir para frente. Porque como ele só anda aqui nas diagonais, às vezes você retroagir, pode ser que você abra uma nova diagonal que esse rato consiga escapar. Isso aqui é mais uma questão que você vai ver qual é o objetivo desse jogo, por que vocês têm que treinar também esse jogo, principalmente quem está começando. Porque aqui você vai ter noção de tanto questão de movimentação, quanto de você montar cercos, montar armadilha, como é que eu vou poder pressionar uma determinada peça. E você, como rato, ia ser justamente isso. Como é que você vai escapar dessas armadilhas que o meu inimigo está propondo para mim. Então essa jogada aqui, essa brincadeira de gato e rato, é muito interessante para isso, para você ver como você vai estimular o seu raciocínio para fazer um cerco para o seu inimigo, e quando você tiver de rato, como é que eu vou poder imaginar justamente as melhores formas de fugir do cerco que esse meu inimigo está propondo para mim. Um outro jogo que eu quero propor para vocês também tentar jogar sempre que possível, principalmente nessa parte aqui para você ir aprendendo a movimentação, é o jogo da velha. Como seria esse jogo da velha no xadrez? Você vai receber uma torre, um bispo e um cavalo, e o seu inimigo, o seu oponente, seu desafiante, também vai receber uma torre, um bispo e um cavalo. Um vai receber as peças de cores brancas, o outro vai receber as peças de cores pretas. Novamente, como sempre acontece no xadrez, as brancas começam. Qual vai ser o objetivo do jogo da velha do xadrez? É você colocar as suas 3 peças formando uma linha. Seja essa linha vertical, seja horizontal, ou seja na diagonal. Aqui eu só botei esse exemplo aqui de
uma coluna, mas ele poderia estar ocupando essa primeira coluna, poderia estar nessa segunda coluna, poderia estar nessa terceira coluna. Aqui eu botei só na primeira linha, mas ela podia estar também na segunda linha, na terceira linha. E aqui eu só desenhei essa diagonal, mas ela também poderia estar nessa diagonal. O objetivo do jogo é esse. Ganha quem conseguir fazer isso primeiro, ou quem fizer com que o seu inimigo não tenha mais chances de jogar. Então, como é que seria essa brincadeira? Vamos supor aqui, a branca chegou e colocou primeiro o cavalo, bem aqui. Aí as pretas chegaram e colocaram a torre delas bem aqui. Então, as brancas já não iriam conseguir fazer essa coluna. Agora eu tenho um bispo para colocar. Onde é que eu coloco esse bispo? Eu poderia colocar... Pronto, por exemplo, você poderia colocar o bispo aqui no meio. Aí vai ser a vez dele. Ele pega e não, vou colocar meu cavalo bem aqui. Aí perceba aqui, ó. As pretas já estão quase fechando a linha. Então eu só posso colocar minha torre bem aqui, ó. E nesse caso aqui a gente vacilou, né, ó? Porque dessa situação as brancas ganharam, ó. Porque já impediu. Então eu não poderia ter colocado esse meu cavalo aqui. Eu tinha que ter colocado ele aqui nessa ponta. Para evitar fazer essa terceira linha. E agora a minha torre só poderia vir para cá para evitar essa linha. E aqui no caso, ó, só sobrou, por exemplo, eu colocar esse bispo aqui, nessa casa. Aí pronto, terminei de colocar todas as peças. Ninguém ganhou, porque ninguém cumpriu ainda o objetivo. Como é que eu dou continuidade a esse jogo? Agora eu movimento as peças do jeito que elas se movimentam no xadrez. O cavalo em L, eu poderia pegar esse cavalo e colocar nessa casa, por exemplo. Aí vai ser a vez das pretas. O cavalo preto, ó, não tem para onde ele ir. Aqui nesse jogo também não tem captura de peças. Esse cavalo preto não tem para onde ir. Eu só poderia movimentar aqui ou o bispo para essa casa, ou a torre vindo para essa, ou para essa. Isso aí ia depender da estratégia que você estivesse usando. Então vamos supor que eu pego... Aí esse cavalo preto poderia vir para cá. Então vamos supor que eu pego e mexo essa torre aqui para baixo. Aí como é que vai ficar aqui? O meu cavalo aqui para cima. Porque agora eu já tenho duas movimentações. Se por acaso esse cavalo dele viesse para cá, o bispo subia e ó, fechou as três linhas, fechou a linha com as três alinhadas, e no caso aqui as brancas teriam ganho essa partida. Aí você ganha ou você fazendo essa movimentação, ou você impedindo que o seu oponente tenha uma chance de se movimentar. Aí eu peguei e coloquei justamente esse exemplozinho aqui, ó. Do jeito que está aqui, essa situação, a minha branca é a vez da branca se mexer. Eu posso movimentar ou a torre para cá, ou a torre para aqui, ou essa torrezinha para cá, ou mexer o cavalo para aqui, ou mexer o meu próprio bispo para essa casa. Ou seja, todas as minhas peças brancas têm para onde se movimentar. Mas, quando eu fizer a minha movimentação com as peças brancas, se eu mantiver o cavalo aqui, nessa posição que ele está, eu tenho o quê? Que o bispo está preso, porque o cavalo está aqui numa posição que ele não consegue se mexer para canto nenhum. Esse meu cavalo não consegue se mexer de forma nenhuma, porque não tem nenhuma casa para ele se movimentar, já que ele só se movimenta em L. E se eu não tirar esse cavalo branco dessa posição, a torre dele também não tem para onde se movimentar, porque vai estar com várias peças. Então bastava as brancas movimentarem a torre aqui para a direita, ou aqui para cima, ou o bispo aqui para baixo, que a vitória seria das brancas. Porque depois que a branca faz um movimento, as negras não têm mais nenhum movimento válido para ela fazer. Se as pretas não têm como se movimentar, a vitória foi das brancas. Esse jogo também é uma coisa bem legal para você ir tentando ver formas de você movimentar suas peças em situações que você esteja considerando que está meio que apertado o seu tabuleiro. Tem muitas peças, está distribuída de uma forma que fica mais difícil. Então, esse tipo de brincadeirazinha que você tem para o xadrez, ele é muito bom para você estimular ainda mais o raciocínio na sua partida, né? Então esse aqui seria o outro jogo que eu queria apresentar aqui para vocês, né? Que eu acho muito interessante e que sempre que fosse possível que vocês também dessem uma praticadazinha. E o desafiozinho que a gente vai deixar para vocês resolverem seria o seguinte, ó. No meu tabuleiro, você começa com uma única casinha, depois você vai passando ele para duas casas, depois você vai passando, aqui é 2x2, 3x3, um tabuleiro 4x4,
até chegar na situação que você tem o tabuleiro que a gente conhece de jogar o xadrez mesmo, que é 8x8. Qual vai ser o desafio aqui para vocês dessa? Começa aqui com um desafio muito simples, que eu já vou responder agora. Seria o seguinte: quantos quadrados tem num tabuleiro de xadrez se eu pegar ele numa proporção 2x2? Aí você vai ver aqui, ó. Tem os 4 normais, né? 1, 2, 3, 4. Mas esses 4 quadrados também formam o quê? Um quadradozão grande. Então, se eu for pegar aqui um tabuleiro de xadrez 2x2, eu tenho 5 quadrados. Se eu pegar aqui o 3x3, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui os 9 quadrados que montam esse meu tabuleiro 3x3, mas a partir daí, o que é que acontece? Eu também posso montar, ó, esse quadradão aqui, esse outro quadradão aqui, ou esse outro quadradão aqui, que seriam os quadrados de 2x2. Mas também tem o quê? Lá no final eu também consigo montar um quadradozão gigante, composto por todos. Então, além desses 9, eu tinha mais quantos ainda? 10, 11, 12, 13, 14. Então, saiu aqui de um tabuleiro 2x2, que tinha 5, no 3x3, ele foi para 14. Aí o desafio para vocês, que é só para você tentar estimular o raciocínio lógico mesmo, de você montar as figuras, seria isso. Quando eu passar para um 4x4, um 5x5, um 6x6, quantos quadrados eu consigo formar? Aí isso aí é o desafio para vocês ir tentando fazer durante o final de semana, durante a semana. E pode até colocando lá no grupo as respostas que vocês estão achando para ver se vai que alguém achou mais quadrados do que o outro. Obviamente, o que vai dar mais trabalho de todos vai ser o 8x8, porque perceba aqui, ó, quando eu aumentei uma casa em cada, já saiu de 5 para 14. No 4x4 aqui já vai ter um aumento absurdo também. Então, o 6x6, 7x7, 8x8 é o que vai mais demorar para você fazer as contagens, porque vai ser muito mais possibilidade de quadrados que você vai ter para montar.